Sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio Balboa. Ah, Balboa, aqui em cima. Ao meu lado, na verdade, aqui em cima, nós temos o querido professor Wesley Alencar. Quer dar um oi para a galera? E aí, rapaziada, beleza? Pronto. Se você não me conhece, eu sou o Thiago Marum. E aqui no canal Educacional THM você tem uma série de temas aqui. A gente tem muita coisa com probabilidade, com estatística, com outros temas. E você está nesse vídeo no curso de desenvolvimento Full Stack, né? Do básico até o início do intermediário. Hoje a aula é sobre HTML. A gente vai aprender o que é HTML, os principais conceitos e começar a esboçar um HTML aí do zero. Você, se não tem os aplicativos baixados que a gente indicou, volta na playlist e dá uma baixada nos programas que a gente vai usar aqui, né? Basicamente o Visual Studio nesse momento. E que mais? Vou te pedir para compartilhar, curtir, comentar com seus colegas para divulgar esse material acessível e gratuito, tá bom? Então, no mais, eu acho que é isso. Pode tocar daí, meu irmão. Beleza. Bom, pessoal, como eu já me apresentei anteriormente, meu nome é Wesley Alencar e eu, juntamente com o Thiago, a gente está desenvolvendo esse curso aqui, né, do básico até, primeiramente, a princípio do básico, né? E agora vamos partir para os slides, pessoal. E vai ser essa parte inicial desse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre HTML e já vamos começar rushando realmente o HTML. Vamos ser bem objetivos aqui. A definição principal de HTML é que ela é uma linguagem de marcação de hipertexto. Ela é inspirada, ela tem um estilo do XML. Então a gente tem tags. Tags que estão dentro de tags são filhas da tag mãe. E tags que estão ao lado de outras tags são tags irmãs. Então a gente tem esse princípio aí no HTML. Eu coloquei aqui como segundo ponto que é uma linguagem padrão utilizada na criação de estruturas de páginas web e que a gente vai conseguir organizar o nosso conteúdo justamente através dessa estruturação de tags. Então, eu também deixei aqui embaixo alguns exemplos de tags que a gente pode seguir. Então, a gente tem aqui H1, que seria um título, P, que seria um parágrafo, div, que vai ser algum quadrado, algum conteúdo que a gente quer colocar na tela, alguma divisão de conteúdo que a gente quer colocar na tela. E Sim. deixa eu aproveitar e te completar aqui, já que a gente está falando de conteúdo geral, né? HTML é essa linguagem, né? Uma linguagem de marcação de hipertexto, beleza? Mas é como se fosse informalmente tudo que está por trás de uma página web. Então a gente está falando aqui de tag. Se você por acaso nunca ouviu isso, esses termos, né? Se você na parte mais leiga aí do assunto nunca ouviu isso, não se preocupe porque vai ficando mais claro conforme a gente vai também praticando. Então o importante aqui desses slides, daqui a pouco a gente pula para a programação mesmo, é você saber quais são os conceitos gerais. Então, não fica preocupado de ver um símbolo, por exemplo, de menor, aí o H1 e o símbolozinho de maior ali, matemático, no primeiro exemplo de tag. Não fica preocupado com isso. O foco aqui é entender como que funciona, o que é importante saber disso. Daqui a pouco a gente vai codar juntos, e aí sim, no final da aula, se tiver qualquer dúvida, depois de ter assistido isso tudo e acompanhado com a gente, deixa nos comentários, não avança com dúvidas. Segue daí. Perfeito. Depois dessa definição, pessoal, de o que é HTML, eu deixei aqui para vocês uma lista com as principais tags que a gente vai realmente utilizar no nosso dia a dia no HTML. Existem diversas outras tags, só que aqui eu coloquei as principais e as que vocês realmente vão utilizar no dia a dia de vocês. Então, por exemplo, a gente tem esse exclamação doctype, e a gente vai dizer qual é o tipo do arquivo que a gente está utilizando, que é HTML, e também para dizer que a gente vai usar a versão mais recente do HTML, que no caso é o HTML5. A gente tem a tag HTML, que é para dizer onde se inicia e onde se encerra o documento HTML. A gente tem esse head aqui, que seria onde a gente vai colocar metadados, informações, título da nossa página HTML, dentre outros. Seria a parte que a gente coloca as informações da nossa página web. E também metadados, como eu já falei anteriormente. Essa title aqui, a gente vai definir o título do nosso site. Então, title fica dentro de head aqui. Dentre outros tags também que ficam dentro de head, não é só title. A gente também tem body, que no caso é o corpo da nossa página. Então, no body a gente vai ter tudo. No body, tudo que diz respeito do corpo do nosso site. Então, no body a gente vai ter títulos, seções, formulários,
listas, imagens, links e tudo mais. A gente tem H1, H2, H3, H4, H5 e H6, que é a tipografia. Então H1 seria o título maior e quanto mais aumentar o número, por exemplo, H1 é grande, H2 já é um pouco menor do que H1 e por aí vai. Então H6 é a menor unidade que a gente tem aqui nesse tipo de tipografia de titulação. A gente também tem P, que seria um parágrafo. Não tem muito o que falar sobre o P. Você define P e é um parágrafo e você consegue estilizar ele dentro de um texto. A gente tem A. A seria um href, que são links. O A. Então, A geralmente, quando você vê aquele linkzinho sublinhado, aquilo é um A. Então, é um texto que você clica e abre um link, por exemplo. IMG, eu acho que a tag IMG já fala por si só, né? É uma imagem, a gente vai conseguir anexar arquivos aqui nessa IMG. A gente tem, depois dela, o L, OL e LI. O L é quando eu vou definir uma lista ordenada. OL é quando eu vou definir uma lista desordenada. LI são os itens que vão ter dentro de UL ou dentro de OL. São os itens de uma lista. Então, se eu quiser fazer uma lista de nomes de pessoas, cada nome de uma pessoa vai ser um LI. E a lista vai ser ou UL ou OL. Entendeu? Depois disso aqui eu coloquei div. Div realmente é a que a gente mais vai utilizar dentre todas as outras tags. Porque div ela vai criar uma divisão na tela. Então eu crio uma divisão e eu customizo ela da forma que eu quiser. Pode ser um quadrado, eu posso transformar em um retângulo, em um círculo, em um triângulo. Vai depender muito. Spam. Esse spam aqui é quando eu quero geralmente estilizar alguma palavra específica dentro de um parágrafo, por exemplo. Então tem um parágrafo com um texto grande e quando chegar na palavra, no meu nome, por exemplo, Wesley, eu coloco o nome Wesley dentro de um spam. E aí eu consigo estilizar esse spam da forma que eu quero, sabe? Então spam é uma coisa que fica dentro de um texto. Form, o nome form eu acho que já induz, né? Form vai ser um formulário, então essa tag form a gente vai conseguir fazer telas de login, telas de cadastro, dentre outros. Tudo que envolve um formulário de preenchimento está dentro de um form. A gente tem input, e input existem diversos tipos de input, que eu vou mostrar aqui para vocês no VS Code. E o input ele é uma entrada nesse formulário, são campos nesse formulário. Então, campo de texto pedindo um nome, campo de senha pedindo a senha, campo de data pedindo para você informar a data de nascimento, por exemplo. Então, o input ele varia bastante. Text area. Text area seria um input, só que ele é um input que eu consigo aumentar o tamanho dele. Ele é realmente uma área gigante para você escrever um texto, por exemplo, uma descrição. Button aqui, que só basta traduzir o nome, a gente já vai saber o que é, né? Button é um botão. Então, pode servir para diversas ocasiões. É um botão, pessoal. Então, se você clicar em cadastre-se lá no final do formulário, onde você clicou era um botão. E por aí vai. Select. Esse select é um tipo especial de input. Então, ele não está dentro do input, porque ele precisa de algumas coisas a mais para funcionar. Não só definir qual é o tipo do input. Select, eu abro a tag e dentro dessa tag de select, eu vou colocar options. E aí você vai me perguntar, mas realmente o que é esse select? Esse select é aquela caixinha que a gente clica e desce uma lista de opções para a gente clicar nela. Cada opção daquela vai ser uma option. E o select é o input que tem essas options dentro dela. E por último aqui, essa já é um pouco menos utilizada, só que o pessoal ainda utiliza bastante, que seria um iframe. E o que é um iframe? Um iframe, ele é uma tag de importação de algum componente externo. Então, por exemplo, se você quiser incorporar um vídeo do YouTube na sua página, você vai incorporar esse vídeo a partir de um iframe. Esse iframe já vai vir completo com todas as informações para que o vídeo seja renderizado na sua tela. Tiagão, tem mais alguma coisa para falar sobre essa seção aqui que a gente acabou de comentar? Não, acho que o pessoal que está assistindo, quem for leigo, né, tem essa questão de que todo HTML ele tem uma estrutura padrão. Então, vocês vão imaginar como um esqueleto, né, a cabeça, o corpo, os pés. E aí, no mundo do HTML, isso se traduz como, por exemplo, uma tag head para as informações importantes, aí como título, uma tag body para o conteúdo que vai estar dentro da página. A gente está sempre falando aqui da construção de uma página web. Também lembrem ali que tem um vídeo na playlist falando do principal objetivo desse curso inteiro, né? Um aplicativo ali. Então, a gente vai usar muito
o HTML para poder construir aquele aplicativo que a gente falou. E aí, em conteúdo que está na página, a gente usa essas tags para essas diferentes partes que estão na página. É como se fosse uma instrução que vai dizer o que, que o navegador tem que fazer. Se eu quero um título, eu vou usar a tag H1. Se eu quero ele com uma letra um pouco menor, eu vou usar a tag H2, mas ela também é um título. Se é um parágrafo, é a tag P. Isso tudo vai ficando mais claro. Aqui, como eu disse no outro slide, você tem que sair entendendo que, bom, eu vou aprender o que é tag, eu vou usar, e essas são as principais que a gente vai abordar num curso introdutório. É isso. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, agora eu coloquei aqui um exemplo de um documento em HTML para a gente dar uma inspecionada. Então, a gente começa aqui pelo doctype HTML, que seria a definição de qual documento eu estou utilizando, que no caso é um HTML, e também para pegar a versão mais recente do HTML, que no caso é HTML5. Abaixo dela a gente tem a abertura da tag HTML e aqui a gente especifica a linguagem que a gente vai utilizar. Nesse caso aqui eu deixei PTBR, né? Porque somos brasileiros. E vocês podem perceber que o HTML se fecha no final. Então tudo que está dentro de HTML é filho dele, pertence a ele. Em seguida a gente tem aqui o head, que no caso seria a parte que vai armazenar todas as informações e metadados do site, que são relacionados à identificação do site. Então, por exemplo, o encoding aqui do nosso site vai ser o TF8. Esse encoding aqui é codificação de caracteres, pessoal. Então, a gente tem que utilizar esse cara para que todos os caracteres do TF8 consigam ser renderizados corretamente na nossa aplicação. A gente também tem aqui essa outra abertura de metadados aqui, que esse cara aqui diz a respeito de escala de visualização. Então, aqui ele está dizendo basicamente o seguinte, que eu vou pegar a largura do dispositivo que está acessando a minha tela. E a escala inicial é uma escala padrão, que no caso é 1.0, escala default. Logo abaixo a gente tem esse title, que é o título da nossa aplicação, que no caso é aula de HTML. E a gente acaba fechando aqui esse head. Então a gente tem informações relacionadas ao nosso site, informações de funcionamento do nosso site. Logo em seguida a gente tem um body. Nesse body aqui eu deixei um H1, que no caso é um título. A gente está dando um Hello World. E sobre esse documento aqui, sobre a inspeção desse documento, é isso. A gente vai criar ele daqui a pouco. E obviamente a gente vai explorar todos esses elementos que eu mencionei anteriormente. Tem alguma coisa a mais para falar, Tiagão? Tem duas coisas. Uma nem tão importante. Toda vez que eu vejo esse body aí, eu lembro da música do cara lá, do Ed Sheeran, né? I'm in love with your body. Toda hora que você abre o body, você tem que fechar o body, mas partes não tão importantes de lado, é interessante você ver que, se você está nessa aula e nunca tinha visto nada de HTML na vida, com alguns slides você já consegue olhar isso e inspecionar. Esse é um termo importante para a gente. Você inspeciona um HTML que já está escrito ou vai escrever um HTML, mas em ambos os casos, olha lá, doctype define o formato, como o Wesley falou, aí tem HTML no começo, HTML no final para fechar, tem um head no começo, um monte de coisa dentro e head no final, aí tudo que está dentro do head tem um espaçamento, né, para você saber que está lá dentro, tem uma certa organização desses itens, e aí, claro, usando um programa específico, vai ter até cores diferentes para cada coisa, né? As tags estão em rosa, né? E aí o que está em aspas, que são normalmente caracteres, strings que a gente vai codando, estão em laranja. Vai se acostumando com esses termos, sabe? E com esse tipo de coisa. E aí, mesmo sem ver o que está acontecendo, a gente sabe que vai ter uma página que vai estar escrito Hello World em algum lugar. Você pode até escrever outra coisa, e esse Hello World está entre H1s, que, como a gente falou, são tags de títulos. Você vai ficar ainda, vai levar um tempo de implementação para acostumar com todos com todas essas tags, mas vamos fazendo, vai evoluindo com a gente, que isso fica mais natural. Posso pedir esse voto de confiança aí para você que é leigo, tá bom? Pode seguir, meu querido. Perfeito. Agora, após a gente ter falado tudo isso sobre o HTML, vamos criar o nosso primeiro HTML, né? Que é a parte mais empolgante agora, que é a prática. Então, E cantado um pouquinho, né? Cantado um pouquinho também. isso. Eu vou abrir aqui agora o VS Code, pessoal, para vocês darem uma olhada. Então,
Espero que agora vocês estejam vendo minha tela, né? E aqui é o seguinte. Aqui é a tela que vocês vão ter o primeiro contato quando abrir o programa de Visual Studio Code. Essa aqui não importa muito, vocês podem até fechar aqui a tela de bem-vindo. O que vai importar realmente é nessa parte aqui de arquivo. Vocês vão clicar em abrir pasta. Vocês também podem abrir um arquivo para editar. Vocês podem abrir uma nova janela do VS Code. E aí tá aqui outra janela. Aí vocês podem dividir, codificar duas janelas diferentes ao mesmo tempo, né? Isso vai depender da necessidade de vocês. Só que aqui o que a gente vai utilizar é abrir pasta. Eu vou clicar em abrir pasta. Eu vou entrar aqui em uma pasta que eu já tinha criado anteriormente, que o nome é aulas. Então, vocês podem deixar aí na área de trabalho de vocês e criar uma pasta chamada aulas. Aqui dentro da pasta aulas, eu vou criar aqui uma pasta chamada aula HTML. Tendo ela criada aqui, eu vou clicar nela e vou clicar aqui em selecionar pasta. Quando eu clicar, o VS Code ele já vai abrir bonitinho aqui. Vocês perceberem, está o nome da nossa pasta, aula HTML. E só mais um detalhe para a gente começar realmente a criar o HTML, é que eu tenho aqui umas imagens que eu deixei para a gente utilizar posteriormente. Eu vou deixar essas imagens aqui dentro da pasta HTML, então eu colei. Vocês podem perceber que aqui também apareceu as imagens, são duas imagens que a gente vai utilizar aqui. E agora, pessoal, vamos começar a criar realmente o nosso arquivo em HTML. Então, vocês vão clicar aqui, ó, novo arquivo. E aqui a gente pode criar qualquer tipo de arquivo, nesse caso é HTML, né? Então, a primeira página do nosso HTML, a página root, a página main, se chama index.html. Então, a gente está com esse cara aqui. Vocês percebem que aqui o GitHub Copilot, que eu mandei vocês instalarem, ele já começa a sugerir coisas aqui. A gente pode digitar um prompt, ele já pode criar. Só que a gente não precisa disso. A única coisa que a gente precisa é digitar uma exclamação. E aí aparecem duas sugestões aqui do VS Code, abreviações Emmet no caso, e a gente vai selecionar essa primeira, que tem apenas uma exclamação. Se a gente clicar, ele já vai criar o nosso HTML aqui bonitinho, para que a gente consiga codificar. Então, aqui é o seguinte, antes de tudo, pessoal, vocês têm que ver a aula anterior para vocês conseguirem participar nessa daqui, porque nessa daqui eu vou utilizar tecnologias que eu sugeri na aula anterior de preparação do ambiente. Então, vocês vão ver que aqui embaixo apareceu uma opção de clique para iniciar um servidor. Então, a gente vai clicar aqui, ele vai startar um live server e vocês podem perceber que a gente vai ter o nosso documento. Obviamente, o documento não tem nada, só que a gente tem aqui um servidor emulado e a gente tem no final o index.html. E a gente tem o nome do nosso site, que no caso está document. Se vocês vierem aqui no Visual Studio Code, aqui também a gente consegue ver que o nome é document. Então vamos mudar aqui esse cara para aula HTML. Então se a gente salvar, aqui já vai ter atualizado e a gente já vai ter o título do nosso site. Sobre as tags que a gente vai utilizar aqui no nosso trabalho aqui. A gente tem, pessoal, tem alguns tags, pessoal, que eu não mostrei lá, como por exemplo, header, o header. Esse cara aqui, ele seria, por exemplo, onde a gente vai armazenar o nosso menu. A gente também tem a parte main. Essa tag main seria o conteúdo do nosso site em si. E a gente tem a nossa tag footer, que seria o rodapé do nosso site. Então, a gente tem header, que seria o menu, onde a gente vai navegar para chegar em outros lugares. A gente tem um main, que seria notícias, por exemplo. Várias seções de notícias de esporte, de entretenimento e tudo mais. E a gente tem um footer, que seria o rodapé lá embaixo do nosso site. Isso. Onde a gente vai conseguir entrar em contato com o pessoal do site e tem outras informações também. Tem alguma coisa, Tiagão, para falar sobre esse primeiro contato aqui? Tudo isso, nada, coisa rápida mesmo. Tudo isso dentro do body. A gente já falou bastante do body aí, eu até fiz a brincadeira, mas aí percebe, né? As coisas, as informações, como você falou agora há pouco, referente ao arquivo, estão lá no head. Antes disso, tem o doctype, tem o início e o fim do HTML, e tudo que a gente está falando de preenchimento interno está dentro do body. Então, é interessante notar aí e se acostumando com esse tipo de estrutura, porque a gente vai repetir muitas vezes esse tipo de
de construções e vai mudar muito o conteúdo que está dentro. Vai ser uma imagem, vai ser um texto, vai ser um botão, o que quer que seja, mas vai seguir esse tipo de estrutura, igual eu falei antes. Segue daí. Perfeito. Então, pessoal, essas tags aqui, como eu já mencionei anteriormente, têm o seu funcionamento na nossa página, tem uma importância na nossa página. Agora vamos passar para outras tags, né? Então, a gente também... Antes de tudo, pessoal, vamos mudar aqui para PTBR. Pra ficar em Também português. aproveita e passa o atalho, né, para comentar o que você fez. Beleza. Pessoal, para comentar aqui, vocês apertam Ctrl e no teclado de vocês vai aparecer o botão ponto e vírgula juntamente com o botão 2 pontos. Você vai clicar e ele vai comentar bonitinho aqui no VS Code. Agora, pessoal, sobre a tipografia aqui, a gente tem H1, Olá Mundo. A gente vai ter H2 também, Olá Mundo. E aí a gente pode replicar esses caras aqui com todos os Hs. H3, H4, H5, 3, 4, 5 e por último aqui o H6. Pronto. Se a gente vier aqui, basicamente seria isso aqui, o nosso Olá Mundo em diferentes tipografias aqui. E a gente também tem parágrafo aqui. Então, aqui está o H1, H2 até o H6 deixa em negrito e tem outras formatações. Já um parágrafo já é um texto mais no formato para ser realmente um parágrafo. Antes de tudo, pessoal, vamos criar uma pasta aqui. Ó. Vocês podem criar pastas também aqui dentro do VS Code. Então, vocês clicam aqui, ó, nova pasta. Vamos chamar essa pasta aqui de Assets. E vamos anexar essas duas imagens aqui dentro de Assets aqui. Então você clica na imagem, segura Shift, clica na outra imagem e vocês arrastam para dentro aqui de Assets. Vai perguntar se você realmente quer mover, né? Eu vou colocar aqui sim. E antes da gente partir para a tag de imagens, vamos dar uma olhadinha aqui na tag A. Se você clicar em A, vai aparecer sugestão de vários tipos de A. Nesse caso aqui, A para redirecionar para e-mail, para telefone, para um link, que no caso é o que a gente vai fazer aqui. Então, se a gente vier aqui, escrever o A, vai aparecer esse href, é para onde a gente quer que jogue a gente. Então, vamos supor aqui que a gente quer que abra o Google, www.google.com. Então, se eu digitar aqui dentro, clique em mim para abrir o Google. Se eu salvar aqui, a gente vai ter... Vocês percebem que a gente consegue reconhecer que é um link, a gente consegue perceber que aqui, se a gente clicar, vai abrir outra coisa, justamente por essa cultura, né? Essa padronização. Então, o link tem esse sublinhado aqui embaixo. Se vocês clicarem, vai aparecer aqui esse /get, mas foi porque quando a gente não coloca HTTPS antes, ele identifica que faz parte do servidor esse link aqui. Então, vamos colocar HTTPS. É bom que vocês já vão realmente aprendendo quando quebra, né? HTTPS, // e aqui ele vai identificar realmente como tem HTTPS, já não faz parte mais do nosso servidor aqui. Então, vou salvar aqui. E se eu clicar, ele vai abrir o Google. Beleza? Uma coisa interessante de falar a gente está criando um arquivo, né, HTML, né, que pode ser uma página web, mas qualquer outro tipo de arquivos HTML a gente quer para fazer um aplicativo, mas você pode ter isso no corpo de um e-mail, né, a formatação por trás do corpo de um e-mail pode ser em HTML, e aí é o mesmo jeito de fazer essas programações e ser hiperlinks. Você pode eventualmente estar num problema de análise de dados, como os que a gente encontra na consultoria, na THM, que você exporta um relatório em HTML, e aí você quer, por exemplo, dar o principal resultado do que aconteceu, você cria lá um H1, fala assim, meus resultados, cria um parágrafo lá com texto, coloca os principais resultados e fala assim, se você quiser baixar as informações, tá no Drive, é só clicar no link abaixo. É o mesmo tipo de construção. Então, HTML é uma ferramenta muito poderosa, e se você tiver já tido contato aí com alguma coisa, deixa nos comentários para a gente que outros tipos de uso que você já teve aí, ou se nunca teve, se você está gostando, né? A gente está criando a primeira página aí ao vivo, no ato.
sem código pronto antes. Perfeito. Então, pessoal, vocês podem perceber aqui que se eu clicar no link, ele vai abrir diretamente na minha página. Então, eu perdi o acesso à minha página e vim para o Google. Se vocês quiserem que quando eu clique no link, ele abra uma nova aba, aí é que a gente entra em outro conceito, que é o seguinte: existem propriedades para cada tag em HTML. E aí, as propriedades são inúmeras. Eu não vou falar sobre todas aqui, porque são muitas. Porém, nós temos algumas que a gente sempre vai utilizar, que no caso é ID. No ID, eu defino qual é o ID dessa minha tag. Então, nesse caso aqui vamos colocar link para Google. A gente também pode definir qual o class name dele, que no caso é uma forma da gente conseguir pegar essas tags posteriormente, de alguma forma, identificá-las. Qual é a diferença do ID para o class, sendo que os dois são de identificação? No ID, eu só vou ter um item, realmente uma tag, com esse caractere que está aqui dentro. Em class, eu posso ter vários, eu consigo listá-los. Então, classes é uma forma de identificar, só que ela se repete. No ID, não. No ID, a gente vai identificar de forma única. Então, aqui a gente pode colocar link para Google CL, que seria class. Então, tem essas duas propriedades de identificação e tem a que a gente vai utilizar agora, que é para a gente abrir em uma nova aba quando a gente clicar nesse cara aqui. Então, se vocês vierem aqui, vocês digitarem target, e o próprio VS Code já vai, como é que eu posso dizer, já vai indicar entradas desse target. Tem self, blank, parent, self também, top, e é isso. Então, se eu digitar target e colocar blank aqui, a gente já vai, quando clicar aqui nesse cara, já vai abrir uma nova aba com o Google. Então, é isso sobre esse cara. E se a gente voltar aqui na tela do VS Code, a gente também pode, o próprio GitHub já indicou aqui pra gente colocar IMG, parece que ele realmente tá ansioso para ver isso. Então vamos digitar aqui IMG e vamos fechar esse cara. Meu Opa, querido, fechou o código. tem um detalhe também para chamar a atenção do pessoal, que você fez rapidinho, mas também é uma ótima prática, né, que vocês devem seguir. Estava Manda. programando, estava dentro do A, e de repente estava tudo muito horizontal. Aí você foi lá e fez o quê? Quebrou um pouco as linhas e deixou Exato. tudo organizado. Então, estamos falando aqui de como construir as coisas, mas sigam também o que a gente vem fazendo, sabe? Boas práticas. Você vai pegar isso aqui depois, você não vai lembrar daqui um mês, não sei, uma semana, talvez você não lembre do nome do ID específico. Então, criar um nome útil, que depois você saiba o que está se referindo, né? Ter essa boa prática de deixar o código organizado também é muito importante. Segue daí com a imagem. Isso. E aí, pessoal, aqui na tag de e-mail de IMG, a gente tem duas formas de declarar IMG. A gente pode declarar assim e deixar vazio o que tem dentro, porque a gente não vai colocar nada. Ou a gente pode abrir IMG e já fechar esse cara. Então, tags que elas não exijam que você passe alguma coisa para ser filhos dessa tag, como por exemplo, aqui no A, exigiu que eu abrisse o A e que eu fechasse, porque vai ter uma coisa dentro do A aqui, que no caso é o texto. No H1 foi da mesma forma. No caso de IMG, tudo que vai ter numa imagem vai ser passado apenas como propriedade dela. Então, se a gente vier aqui, a gente tem alt de uma imagem, as principais atributos, né? A gente tem alt e a gente tem src, que é para a gente encontrar a origem. O que seria esse alt e esse src aqui? Bom, o src, como vocês já devem imaginar pelo nome, seria o caminho para a gente conseguir encontrar a imagem que a gente quer colocar. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar ponto barra, que a gente vai começar a pegar o caminho relativo. O próprio VS Code já vai sugerir para onde eu quero ir. Então, eu quero ir para Assets. E vamos pegar essa imagem aqui. Já em Alt, o Alt seria uma descrição do que essa imagem é. Caso a imagem não carregue no navegador, a gente vai ter uma descrição dela. E não só para isso, mas também porque é interessante cada imagem que você colocar no site ter uma descrição para que mecanismos de busca, como o mecanismo de busca da Google, consiga identificar os componentes do HTML. Então vamos colocar aqui imagem. E aí, se a gente visualizar esse cara,
aparecer uma imagem aqui muito grande, né? Então vocês percebem que eu peguei uma imagem muito grande de forma proposital para que para que depois a gente corrija ela, para que vocês entendam como é que a gente faz essas correções. Aqui a gente tem cogumelos, então vamos colocar aqui imagem de cogumelos. E aí beleza, a gente vai ter esse cara aqui. Por enquanto eu vou comentar ela, para não ocupar toda a tela, depois a gente volta nela. E aqui é o seguinte, tivemos esses caras, agora vocês percebem que o GitHub Copilot de novo já está me sugerindo, e a gente vai ter o L, que no caso vai ser uma lista ordenada, e a gente vai ter OL, que é uma lista desordenada. Então se eu vir aqui digitar OL, também vai ter ele. Como vocês devem lembrar anteriormente, a gente vai ter LI, que é cada item que tem dentro do L, e a gente vai ter aqui também LI, que são esses caras também vão fazer parte de um OL. A diferença do L para o L, como eu já ressaltei anteriormente aqui, o L é ordenada e OL é desordenada. Então, nesse caso aqui não faz muita diferença. Opa, nesse caso aqui, pessoal, foi só uma confusãozinha minha, correção. OL é uma lista ordenada e o L é uma lista desordenada. Então, aqui a gente consegue ver que não importa a ordem aqui desses caras que estão dentro do L. Já os caras que estão dentro do OL já aparecem, ao invés dos pontinhos, vai aparecer uma ordem aqui. Então, a gente consegue ver essa diferença desse cara aqui. Outra tag que a gente pode utilizar aqui pode ser spam, muito interessante. Então, vamos colocar aqui um parágrafo. Olá, meu nome é Wesley. E aí, aqui dentro, eu posso fazer o seguinte. Vou dar um enter aqui para dar uma organizada. E aqui onde tem um Wesley, eu vou abrir e vou digitar spam. Opa. Spam. E beleza. Vamos colocar esse spam aqui. Wesley dentro do spam. E então a gente vai ter esse texto. Aí vocês me perguntam, né? Mas, cara, não aconteceu nada diferente aqui nesse parágrafo. Então, para que realmente serve essa tag spam? Essa tag spam, pessoal, é para palavras que a gente tem dentro do nosso texto possam ser acessadas, palavras específicas possam ser acessadas de forma que eu consiga pegar elas, por exemplo, no CSS ou em outro lugar, no JavaScript também, por exemplo. Então vamos supor que eu quero deixar esse nome Wesley aqui em vermelho. Aqui, pessoal, a gente já entraria um pouquinho em CSS. Vocês não precisam se preocupar com essa parte. A gente vai ter vídeos focados apenas em CSS, então vocês não precisam se preocupar se não entenderem isso. Só que dentre os atributos de uma tag, a gente tem uma tag chamada style. E aí aqui eu tenho diversas propriedades para esse cara. Dentre elas eu tenho aqui color, e aí eu posso colocar alguma cor dentro desse cara. Então coloquei color brown. Se eu salvar e atualizar, percebem de uma forma bem sutil. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Tá esvermelhado. Deixa eu colocar aqui outra cor, né, pra gente colocar um vermelho bem forte aqui que a gente vai conseguir perceber. Então vocês percebem que eu consigo acessar uma palavra de forma específica. Obviamente essa prática aqui não é indicada, você já colocar o estilo aqui nesse cara. Existem arquiteturas que trabalham dessa forma, CSS Style trabalha dessa forma. Só que geralmente no curso que a gente vai ver aqui, eu vou fazer CSS externo, realmente. Isso. E sim, manda, Tiagão. Sim, só para deixar também de novo aí ressaltado, né? Estamos fazendo a primeira vez, você parou, chegou aqui no vídeo, a gente está fazendo com a fluidez que você tem, né, Wesley? E indo mais até. Você está indo mais devagar do que você iria, mas para quem às vezes é leigo, está indo rápido demais. Pausa, roda daí, deixa o comentário na dúvida, instala as coisas todas. Ah, não pegou um atalho, por exemplo, Ctrl+K lá, Ctrl+C para comentar. Deixa tudo aqui, não avance com dúvida, sabe? E no final do dia, se você está falando por que eu estou fazendo tudo isso, volta nos vídeos atrás, vê o aplicativo que a gente quer fazer, e aí a gente está explodindo cada item da tela de um site, ou de um relatório, ou do corpo de um e-mail, que seja em HTML, a gente está controlando cada coisa. Até se a letra é numa cor, se é em outra, se o tamanho é desse tamanho ou em outro, a fonte. A gente vai estar sempre no mundo do desenvolvimento falando nessa parte aí, que é o front-end, a gente vai estar sempre falando de especificidades do
da tela. Depois a gente ainda vai falar da interação com o usuário, mas enfim, nessa aula de agora, a ideia é se acostumar com o conceito de tags, que nesse momento eu acho que já está mais claro do que na hora dos slides, quando a gente apresentou lá no começo. E, bom, ficamos na dúvida aí. E, de novo, o pedido, né? Se você está gostando desse conteúdo, dá uma força demais você seguir o canal do Wesley, que tem a continuação do curso para o intermediário e avançado, e não deixar de comentar, dar os likes, enfim, toda aquela coisa que vocês já sabem. Segue daí, irmão. Perfeito. Bom, pessoal, aqui outra forma também de vocês verem estilização dentro de parágrafo seria essa tag strong aqui. Essa tag strong, ela é basicamente vai deixar o meu nome em negrito. Então, tá aqui o Wesley com esse strong. E vamos supor que eu queira quebrar uma linha dentro de um parágrafo. Então, eu tenho aqui a tag BR. BR, ela vai quebrar a linha. Então, olá, meu nome é Wesley com a linha quebrada. A gente também tem esses tipos. E aí existem diversos outros tags que vocês podem dar uma pesquisada na própria documentação do HTML. Essas são as principais tags, pessoal. A gente ainda tem a mais utilizada, que vocês vão realmente utilizar, que seria a tag div. E aí div, pessoal, é uma divisão na tela onde eu posso utilizar de forma independente. Então, em uma div eu posso ter o título aqui H1, apresentação, e eu posso ter aqui um parágrafo que seria esse cara aqui, por exemplo. Vamos copiar ele aqui, colar ele aqui dentro. Vamos até excluir ele aqui. E aí eu vou ter aqui a apresentação e eu vou ter, olá, meu nome é Wesley. Se eu colorisse, pessoal, o fundo dessa div, e também vocês não precisam se preocupar em entender CSS agora, a gente vai ter aula só para isso. Mas se eu colorir esse cara aqui com, vamos ver aqui uma corzinha roxo, por exemplo, e colocar a cor do texto em branco, a gente vai ver que a nossa div, se a gente estilizou, e tanto o H1, a apresentação, quanto olá, meu nome é Wesley, parágrafo, estão dentro de apresentação dessa div grande que é pai desses dois caras. Então, como eu mencionei anteriormente no começo da apresentação, a gente tem uma tag. A tag que estiver dentro de outra tag significa que ela é filha dessa tag pai. Então, H1 é filho dessa div daqui de cima. E esse P que está ao lado dessa div é um irmão dessa div aqui. Então, é interessante que a gente saiba isso, porque no CSS a gente vai precisar trabalhar com esses conceitos, tanto de hierarquia quanto de irmandade aí. Então, vamos ter esse estilo aqui. Eu acho que... Não, vamos deixar aqui para vocês ficarem vendo que é uma div. Outra parte importante seria uma section. Então, sections são seções da nossa página que a gente gostaria de identificá-las. Então, se eu colocar essa div dentro dessa section aqui e o ID dessa section, o access key dessa section for apresentação, o ID for apresentação aqui, sem acento, sem nada, porque a gente faz muito isso na programação. Se eu colocar esse cara aqui, e vamos supor que eu teria aqui a imagem, então a gente vê que tem uma barra de rolagem aqui, né? A gente consegue ver que tem uma barra de rolagem. E a nossa seção de apresentação está lá no final. Se eu scrollar aqui para cima, eu colocar aqui hash apresentacão, a gente vai rolar lá para o final, pessoal. Então, sessões a gente utiliza bastante quando a gente quer fazer uma navegação, tanto uma navegação mais dinâmica, quanto também a gente quer deixar o nosso HTML mais preparado para o mecanismo de busca reconhecer, saber onde é que estão as seções do site e tudo mais. Porque um mecanismo de busca como a Google, por exemplo, quando eu escrevo qualquer tipo de texto aqui, ele vai buscar as páginas que estão em mais conformidade, que o mecanismo consegue identificar que tem um título, tem uma seção, tem uma div ali, tem o main, tem o header, tem o menu. Então, isso importa bastante se você quiser elevar o seu site para o topo das pesquisas do Google. A gente chama isso de SEO. SEO são técnicas de ranqueamento de site.
Então, pessoal, vocês perceberam aqui que a gente, ao colocar esse hash e a apresentação aqui, a gente vai chegar até onde está essa seção. E essa é a importância de uma section. Eu acho, pessoal, que aqui eu resumi todas as tags que são importantes para o desenvolvimento. Falta só uma que eu vou colocar aqui para vocês, que no caso é um formulário. Então, se eu criar aqui um form, vocês vão ver que o form, o VS Code, ele já sugere que tem uma action aqui. Essa action, a princípio, ela vai levar a gente lá para outro lugar. Quando eu der submit no form, esse form vai jogar a gente para outra página. Quando a gente está trabalhando com JavaScript já, a gente geralmente não utiliza muito esse action aqui. Então, a gente não vai utilizar esse cara quando a gente for utilizar JavaScript. Porém, a gente pode utilizar esse cara aqui para redirecionar para outros lugares, se a gente quiser, né? Ao fazer o submit do form. Então, vamos deixar esse Google aqui na frente e a gente vai ver como é que vai funcionar direitinho. Então, aqui no form a gente vai ter um H1, seria cadastro. Então, se a gente vier aqui, vou comentar essa imagem aqui para não atrapalhar. A gente vai ter aqui cadastro. Se eu colorir esse form aqui, colocar background color dele como laranja e color como branco, vai ver aqui que esse form também ele ocupa um espaço semelhante a div também. Aqui agora, se a gente colocar input, o VS Code vai sugerir, esse input ele pode ser vários tipos de input. Por exemplo, quando a gente vier nas propriedades de um input, a gente vai colocar type, e aí type a gente tem diversos types, e aí vai depender bastante da sua abordagem, qual é o seu problema. Se for color, por exemplo, a gente vai clicar aqui e vai conseguir selecionar a cor da forma que a gente quiser. Se for text, a gente vai conseguir digitar aqui, que geralmente é aqui onde a gente vai colocar e-mail, senha, por exemplo. Se for password, é apenas para digitar a senha, onde vai acontecer a ocultação aqui desse caractere. E aí, por aí vai, pessoal. Existem diversos tipos de inputs. Tem file, por exemplo, onde file eu posso escolher um arquivo e upar. Tem data, onde eu vou conseguir colocar o dia 21 de novembro de 2023. E por aí vai, pessoal. São vários os tipos de input. Também tem input e-mail aqui, que ele já vai dar um regexinho para você conseguir colocar o seu e-mail padronizado. A gente também pode ter um input para senha e um para e-mail, que eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, coloca aqui password. A gente vai ter e-mail e senha. E outra tag, pessoal, que vale a gente mencionar lá aqui, é uma tag chamada label. Essa label, ela vai descrever um campo, por exemplo. Então, se eu colocar aqui o ID desse input como e-mail, o ID desse password aqui como password, o ID é a critério de vocês, eu estou aqui utilizando só como exemplo. Esse HTML for aqui, ele vai justamente, esse for aqui, que está label for, ele vai dizer para qual input você está indicando esse cara aqui, essa label, essa descrição. Então, nesse caso aqui é para e-mail. Então, a gente tem aqui o nosso nome. Opa, tá nome aqui, ficou nome, né? Vamos colocar e-mail. A gente tem o nosso e-mail, o campo de e-mail, e a gente pega outra label aqui, coloca aqui. Vamos ter, ele vai indicar que é para password, e a gente vai ter aqui nossa senha. Então aqui a gente já tem um formulário básico, só que não tem um botão, né? Então vocês podem colocar aqui input, type, e a gente pode colocar submit. Submit seria um input, um botão que ele vai fazer o ato de enviar. E aí, após eu preencher tudo bonitinho aqui e tentar enviar, vocês podem perceber que o campo de e-mail ele tem um regex que já verifica se realmente a gente está colocando um e-mail. Então, se colocar wesley@gmail.com, colocar uma senha aqui qualquer, clicar em enviar, ele vai redirecionar a gente para o Google. Se vocês lembrarem, aqui no nosso form, eu estou dizendo que na action
ao dar o submit, esse cara vai redirecionar para o Google. Então, a gente geralmente não utiliza muito esse action, geralmente a gente utiliza JavaScript reativo para fazer esse tipo de ação. Então, a gente espera o usuário clicar em enviar, aí a gente no JavaScript processa esses dados que o usuário enviou e possivelmente redireciona ele para outra página, faz o nosso tratamento de dados. Vai depender muito do contexto. Sobre o formulário, pessoal, é isso daqui que a gente tinha para mostrar no formulário. Você também pode colocar aqui um button, e aí no type do button, você pode colocar, tem reset, tem submit, tem menu e tem button normal. Se você colocar submit também, vai aparecer aqui o botão de enviar. Então vocês têm essas duas formas, tanto pelo input, tanto pelo button em si. Isso. Tem essas questões interessantes, né, que o próprio lugar que a gente está fazendo o código, o próprio programa já deixa um script meio organizado. Então, se você agora, tendo acompanhado a aula, olhar o script que a gente inspecionou lá no começo da aula, você vai ver que a gente já avançou muito mais em pouco tempo e consegue entender o que está se passando aí no meio, né? E é interessante que a própria linguagem já tem, por exemplo, o regex, né, que você comentou, que é a regular expression, né? Ele já tem um identificador de strings, de caracteres, e que quando você passa, que é um tipo de e-mail, e não coloca um arroba, ele vai falar, olha, tem um erro. Depois a gente vai aprender a colocar esse tipo de mensagens, né? Olha, se der errado, escreva tal coisa. Se for para esse caminho, direcione para cá, para lá. Percebe que agora a gente está criando os componentes e estruturando aquele esqueleto. Depois a gente vai embelezar aquilo tudo com CSS. E assim, vamos ficar nesse curso até o nível do básico, beirando o intermediário. Aí JavaScript, o resto você vai ver lá no canal do professor Wesley, beleza? Acho que é isso, segue daí. É Tem isso. mais alguma coisa? Só para finalizar, pessoal, vocês lembram que a imagem estava bem grande, então vamos dar uma diminuída nela aqui. Vamos utilizar um pouquinho de CSS só para diminuir. Mais uma vez, repetindo, já falei 2 vezes, só que sempre é bom refrisar isso. CSS, a gente vai ter aulas só sobre CSS, então não precisa nos preocupar se vocês não entenderem aqui. Então a gente tem aqui a altura e a largura dessa imagem. Vamos colocar aqui a largura dela como 20 em. Existem diversos tipos de medidas no CSS, só que não precisa entrar no mérito aqui. Só que eu vou colocar aqui em. Melhorando, pessoal, aqui. Vamos colocar pixel. Pixels são polígonos, quer dizer, são pequenos pixels que são mostrados no seu monitor. Então, se seu monitor tem uma largura de 1920 pixels, significa que tem 1920 pixels do início aqui até o final da largura do seu monitor. Se eu definir aqui a largura como 200 pixels, a imagem ela vai diminuir para ter 200 pixels. Vocês podem olhar aqui. Se eu colocar, por exemplo, 400 pixels, percebem que ela já aumentou 600, já aumentou 800, já aumentou. Então, a gente consegue fazer essa estilização e esse controle de imagens. Vamos colocar aqui também a segunda imagem aqui, imagem 1. No caso vai ser uma imagem de escadinha, de uma escada. Então a gente tem a imagem e tem a imagem 1 aqui. Então a gente também consegue estilizá-la. Tem uma de um tamanho, outra de outra. E é isso, pessoal. Sobre o vídeo que a gente tinha de HTML, é isso aqui que a gente tinha para mostrar para vocês. Esses caras são as principais tags que a gente vai utilizar no HTML. Ao decorrer do curso, a gente vai mostrar outras tags também que a gente não mostrou aqui, como por exemplo nave. Nave é uma tag que é para você definir elementos de navegação. Geralmente você utiliza nave em um menu que fica aqui em cima, numa página, sabe? Isso daí a gente vai mostrando ao decorrer do nosso curso. Então, sobre o que eu tinha para mostrar para vocês de HTML, é isso. De forma bem objetiva. É isso daqui que vocês precisam saber. E, Tiagão, tem mais algum apontamento a fazer? Nenhum apontamento. Não deixem de salvar o script também. O atalho para salvar, se eu não me engano, é Ctrl S, certo? Para Ele salvar é salva o Ctrl script. S, exato. E se você estiver utilizando Live Server, quando você clicar em
Ctrl S já vai atualizar bonitinho aqui esse cara. Isso, e aí você vai trabalhando sempre, digamos assim, em tempo real, né? O live server é para você ir Exato. codando e ao mesmo tempo vendo o que está acontecendo. Então, não deixe de salvar, não deixa de comentar muito bem o seu script deixar a estrutura dele boa. Você tem que voltar, pense sempre na sua primeira página, já que você ainda não tem traumas de desenvolvimento. Sua página amanhã, se você pegar ela, ou ano que vem, se você pegar ela, você tem que saber como que você foi estruturando. Então, vai dando os enters onde tem que dar enter, vai dando o nome das coisas com nomes coerentes, nem muito grande, nem muito curto, para você conseguir entender o que foi feito. Enfim, você está só começando. Qualquer dúvida, de novo, manda nos comentários e a gente está aí para tentar te ajudar da melhor forma. Daqui é isso. Pessoal, obrigado. Vou deixar para você fechar daí. Beleza, beleza. Pessoal, a gente vai nessa e espero que vocês tenham conseguido realmente ter esse primeiro contato com HTML de uma forma objetiva e que realmente tenha sido legível para vocês, tenha sido que vocês realmente tenham conseguido entender direitinho. Então é isso, pessoal. Valeu! Valeu.